noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Eu desejo que todos vocês estejam bem. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. O programa Mensana preza muito por informações de qualidade, sempre para vocês. Como um assunto, estamos sofrendo censuras de diversas partes por falarmos de alguns assuntos. Combinei com o nosso convidado que vamos falar sobre VACINA. Esse assunto trataremos como VAC, para que o YouTube não derrube e nenhumas outras plataformas, outros meios digitais derrubem essa nossa entrevista tão importante. Para falar sobre esse assunto, que a gente não sabe mais onde pesquisar, o que pensar a respeito, eu convidei o Dr. José Augusto Nasser. Ele é médico, neurocientista, ele é professor, escritor, e ele é um expert no assunto sobre VACINA. Então, vamos dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, doutor José. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes desse canal maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer dividir um pouco desse conhecimento que a gente vai acumulando ao longo dos anos e poder falar para vocês de uma forma muito, eu vou dizer, didática, para que o leigo entenda e possa, sim, ter uma informação de qualidade. Exatamente, perfeito, doutor José. Então, para a gente começar sobre esse assunto, o que é uma VAC? Há mais de um tipo, sabemos que há diversos injetável, gotinha, e qual a diferença entre elas? Se a gente puder começar abordando dessa forma esse assunto importante, até a gente chegar onde todo mundo quer. A gente tem, na verdade, várias maneiras de introduzir um antígeno, né? Um antígeno, o que é isso? Antígeno é tipo um corpo estranho, é uma solução que tem dentro dele um corpo estranho, mas que se parece muito com um ser vivo que vai nos atacar. Então, para a gente entender bem isso, você pega um fragmento onde tem certos marcadores, né, de que diz assim, olha só, essa é a bactéria Hemófilos, olha só, essa daqui é a bactéria Streptococcus. Olha, esse aqui é o vírus influenza. Então, você retira partes que identificam esses micro-organismos, injeta na pessoa, seja por parte, seja por um desses de forma atenuada, que normalmente é o vírus, né? Ou então um vírus vivo, como é o da polio, ou até o vírus atenuado também, que é o da Salk, que é aquela polio que a gente tomava com agulha, depois evoluiu para gotinha, que todo mundo gosta mais, mas, de alguma forma, vai fazer com que o nosso sistema imunológico seja treinado para quando a gente estiver na presença desse patógeno, né, que é o causador da doença infecciosa, o nosso sistema pode reconhecer e imediatamente excluir, né? E é isso que a gente busca quando a gente faz uma imunização. Então, vocês veem assim, as crianças desde pequena, né, vai numa clínica de imunização, aí chega lá, tem vários tipos de antígeno que eles vão receber para que eles possam ser, então, apresentados a esses micro-organismos no futuro, eles tendo essa defesa imunológica, eles vão conseguir se defender bem e não vão vir a ter complicações maiores. Certo, perfeito. E o que faz com que esses imunizantes, digamos assim, que eles tenham uma credibilidade? Então, eu fiz... quem conhece já o meu trabalho, né, na mídia social, desde o início do ano passado, março de 2020, eu comecei a ver que muitas informações eram dadas para as pessoas de uma forma diferente do que deveria ser feita. Então, eu criei um canal no YouTube que chama José Augusto Nasser, Descomplicando o bichinho que está atacando todo mundo sabe o que é. E aí, através disso, eu fui fazendo
toda uma didática de como ensinar as pessoas a entender o que era, desde o que era ele, de onde ele vinha, como é que ele fazia, como é que era a doença, por que tinha que tratar, por que tratamento era importante, e até hoje é importante, né? Por que a gente estaria buscando alguma coisa que fosse essa imunização contra ele, né? Mas que também tinha que respeitar o tempo e os resultados. Por quê? Porque todo o processo de imunização que se existe até hoje, desde que começou isso no início do século passado, a gente sempre faz as 5 perguntas. Essas perguntas são muito bem colocadas. Elas são assim: as pessoas desenvolvem imunidade com aquilo que eu estou aplicando, né? Então, eu preciso ter uma quantidade, vamos dizer assim, tal daquele composto para que possa ter uma imunidade que as pessoas desenvolvam. Não pode ser assim, é uma picadinha com uma gotinha minúscula. Aí o nosso organismo vai reconhecer, vai ficar que nem aqueles calombinhos que a gente vê do BCG, né? O BCG é uma forma de imunizar assim. Aí a gente olha lá e fala, não, olha só, não deu quantidade suficiente para imunizar aquela pessoa, né? E normalmente tudo isso é passado por animais, meus amigos, tá? Essa é a primeira vez que vocês estão vendo na história da humanidade os humanos serem cobaias dos animais. Mas enfim, isso é a primeira pergunta que responder, e essa pergunta é importante porque ela tem que ter um método de checagem. Você não pode falar que tem, mas você não checa, não é? Isso é um dos grandes, na minha opinião, uma das grandes falhas que estão se fazendo atualmente. Quanto tempo essa imunidade persiste? Essa imunidade, ela dura uma semana? Ela dura um mês? Ela dura 3 meses? Ela dura 6 meses? Ela dura um ano? Ela dura 10 anos, como a febre amarela? Então, essa pergunta também parece que as pessoas têm dificuldade de responder. O que eu sei que tem a publicação da Science é dizendo que as pessoas que têm a doença têm imunidade maior do que 8 meses. Eu vou mais além ainda e vou dizer para vocês que os estudos mostram que o primo dele, o mais antigo, né, o 1, as pessoas conseguiram, anos depois, reproduzir. As pessoas conseguiram expor, de alguma forma, as pessoas que tiveram essa doença lá atrás, quando elas são expostas a esse novo, que não é novo, tá? De novo, eles têm uma imunidade. Eles têm uma imunidade natural. Então, aquela história de que teve a doença, não tem mais imunidade natural, não vai demorar muito tempo, essa não é uma verdade científica. A ciência está mostrando que é um pouco diferente disso aí. Mas eu tive, agora eu reinfectei. Olha só, reinfecção não é uma coisa simples de explicar, não. Tá? O que existe, na verdade, quando você tem uma exposição, mas não com uma carga viral alta. E daí você faz o quê? Muitas pessoas não tomam medicamento, então não mata o vírus. Por que os medicamentos são importantes? É para matar o vírus. Porque uma vez que você consegue matar o vírus das células, eles não ficam resíduos em você. Porque se ficar resíduo, você fica com ele latente. E aí depois você volta a ter uma manifestação da doença. Você fala, eu me reinfectei. Não, mano, você já estava com ele aí, não sabia, estava convivendo com o inimigo. Então, quanto tempo essa imunidade persiste é importante, e todas elas estão dando em torno de 6 meses, no máximo, por aí. E isso é uma imunidade muito pequena. Mas por que ela é uma imunidade pequena? É exatamente o objetivo, vamos dizer assim, de fazer com que você seja meio que uma pessoa que toda hora recebe uma, como é da gripe, né? E isso não está certo, porque, como a gente sabe, a constituição desse patógeno ela já mudou muito, ela tem mudado muito. Então, você já cai na credibilidade de uma imunização que seja eficaz. Então, é assim, a gente tem uma arma muito boa, está usando na hora errada. E que tipo de imunidade os vacinados exibem, né? O terceiro quesito, que tipo de imunidade eles vão exibir? Ao vírus ou às partes? Eu acho muito importante, assim, a gente, quando você vê as maiorias das vacinas que a gente já tomou, ela é ao organismo inteiro. Por quê? Porque tu faz a leitura do RNA, do DNA. O vírus só tem um pedaço, gente. Ou ele tem um ácido nucleico DNA, ou ele tem um ácido nucleico RNA. Ele não tem os dois, tá?
Ele não é ele é ele é uma estrutura viva, mas que precisa de célula para viver. Ele não consegue viver sem uma célula viva. Por isso que ele está sempre se mudando. Aí fala assim, nossa, o vírus já sofreu tantas mutações. O importante não é a mutação. O importante é a mutação ótima que ele faz, que é o que faz ele ficar com a chamada variante. Ok? Porque mutação, um bichinho desse daí, em 10 horas, ele sofre uma, ele sofre outra. Ele precisa disso para se adaptar. Entendeu? Então, como sabemos que a vacina funcionou, que é o quarto quesito? Muito simples. É aquilo que a gente chama de diminuir a transmissibilidade. Então, quando você tem uma imunização que seja correta, ela passa por aquele período de que começou a todo mundo tomar, não é? Ela está refreada. É lógico que você não vai fazer isso no meio de uma pandemia, porque isso daí você só cria outras variantes e fica um ciclo vicioso que ninguém consegue ter fim. Mas quando você tem uma imunização e essa imunização é capaz de cumprir os objetivos dela naquele ambiente que ela está, as pessoas então param de ter novos casos da doença, o que a gente chama de imunidade rebanho. E a última coisa é que essa daí ninguém está explicando, né? É para dizer se ela é segura ou não. Eu acho que segurança é você, em primeiro lugar, ter toda a constituição do imunizante ser bastante inócuo para nós, né? Você tomar uma imunização que vai te trazer problemas não é uma coisa correta. Por quê? Porque se você está diante de uma doença que ela traz 98,5, vamos dizer assim, muito, né, por aí, a taxa de sobrevivência dela, na população geral que estou falando, quando é mais jovem, é 99,85%. Mas se ela tem essa taxa de sobrevivência tão alta, vamos dizer que você fazer uma imunização com complicações, com efeitos colaterais importantes, não é uma estratégia correta, né? Então, isso, do ponto de vista científico, não é aceito. Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte, é quando você faz uma reação, essa reação tem um nome, quando ela é denominada por um imunizador, chama VAED, VAED, que é a resposta inflamatória que você tem causada agora pelo imunizador. Você tem essa resposta inflamatória quando é causada pelo próprio bicho, que é o caso que leva todo mundo para o hospital, para um tubo e até a morte. Mas quando é a vacina, o imunizante aí que a gente coloca, é pior, porque é mais grave, mais rápido. E você não tem medicamento muito para reverter isso. Tá certo? Então, as 5 perguntas: pessoas desenvolvem imunidade, quanto tempo ela persiste, que tipo de imunidade ela tem, sabemos que ela funcionou e se ela é segura ou não. Se não responder as 5 perguntas, não pode ir para a população. Se ela não respondeu essas 5 perguntas, ela chama-se teste, ela chama o que o americano chama de experimental pharmaceutic product, significa um produto farmacêutico experimental, que ainda está em fase de teste. Eu, desde o começo, tenho colocado nas minhas redes e tudo um alerta para as pessoas, falando, gente, que história é essa de que é uma campanha disso? Não é campanha quando você faz através de imunizantes que são consagrados pela ciência mundial, por pessoas que têm credibilidade para dizer que isso é consagrado, não é? Agora, você fazer algo que é uma coisa muito grande, uma campanha que vai todo mundo, aí eu coloco um monte de coisa que está errado. Por exemplo, quem tem que receber isso é quem tem uma imunidade. Porque falar disso, primeiro você tem que falar de imunidade. Nós temos uma imunidade que a gente nasce com ela. É uma imunidade chamada de natural. A gente herda dos nossos pais e a gente já tem ela. E ela é um cavalo de batalha absurdo, ela é a cavalaria, ela vai para cima, ela é anticorpo inespecífico, o que achar pela frente ela pega essas variantes tudo e bota no bolso. Ela é forte, ela é a nossa linha de frente. A segunda é a nossa adquirida. À medida que a gente vai tendo as doenças, a gente vai
formando anticorpos contra aquela doença. Um dia a gente vê o bicho de novo, a gente já tem anticorpo. Eu digo que essa é a grande retaguarda, é a nossa infantaria, aquela que joga onde tem os carros mais pesados, né? Mas que são muito eficazes. E a última é artificial. Que artificial é essa que você, então, vai treinar certos anticorpos para eles serem específicos contra aquela patologia. Isso não pode uma coisa atrapalhar a outra. Entendeu? Então, as pessoas doutor... que são... As pessoas que têm uma imunidade natural já agora fraca, que são quem? Os idosos, as pessoas que têm isso mais debilitado. Essas pessoas deviam, se fosse muito seguro tudo isso, receber, então, a picada e avaliar os riscos. Ok? Porque se o risco for maior do que o benefício, trata-se a doença, que é muito melhor do que ficar fazendo imunização na hora errada. Quando tudo isso passar e você quiser fazer imunizações com coisas seguras, aí eu estou dentro, apoio e a ciência está junto comigo. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi direito. Essa nova imunização, ela não passou por testes com animais? Ou passou e teve um resultado ruim? Se a gente puder voltar só um pouquinho nisso. E, de repente, já começaram a aplicar nos humanos, é isso? Quando você vê as análises das mRNAs, que eu vou falar daqui a pouco, elas têm... os trabalhos delas de avaliação disso tudo, eles são, vamos dizer assim, bastante modestos em termos de resultado em animal. E a gente sabe de muitos trabalhos relacionados a esse tipo de tecnologia, quando foi aplicado em determinados animais que são próximos de nós, que são os primatas, eles desenvolveram complicações neurológicas graves e as complicações da vacina, o VAED, e eles morreram. Mas, dessa mesma forma, sem isso ter sido amplamente aprofundado, eu acho que não tinha... a famosa... Por que eles estão autorizados? Porque eles dizem que é uma autorização emergencial. E eu vou te dizer uma grande balela dessa história. A autorização emergencial com vacina presta atenção, só é permitido no mundo, por todas as declarações de bioética, se você não tiver tratamento para a doença. E a estratégia dessa doença todo o tempo todo foi isso: combate o tratamento e hipervaloriza a imunização. A imunização, ela não tem tempo na vida para estar totalmente com segurança para ser aplicado nas pessoas. Isso eu posso falar para você porque estão aí, ó. Hoje mesmo, que você abre o jornal, o que você vai ver? Doença cardíaca causada pela da Pfizer. Semana passada foi a da Johnson Johnson, que foi retirada do mercado. Foi suspensa nos Estados Unidos por tantas complicações graves tromboembólicas. E a AstraZeneca foi banida da Dinamarca e dos países nórdicos. Aí você olha e vê, agora já não vou renovar o contrato para o ano que vem. Aí você vê a França ontem falou assim, chega, bloqueamos as 4. As 4 grandes, agora chega. Só 2024 nós vamos liberar. Enquanto isso, continua-se fazendo como se nada tivesse acontecendo. E eu acho que o pior disso, você vem da Coronavac, por exemplo, porque ela tem nenhuma prova médica, não tem nenhum dado dela, fase 3, publicado em artigo nenhum. Ela não tem uma revista médica que foi assegurado. Você tem que publicar seu trabalho em revista médica. Não, tem outros países, tem o Paquistão, tem a Turquia, tem esses lugares. Mas, assim, se você não tem nenhum artigo publicado dessas 5 respostas dadas através de um artigo científico em uma revista médica, isso é abaixo do experimental. Isso aí é fase inicial de teste, que é a fase 1 e depois a fase 2. Entendeu? Então, assim, ainda é muito para trás para a gente falar que isso daí devia ser de uma forma muito grande, às pressas,
e passando por todos as maneiras de se imunizar o mundo. E não imuniza nada. O que eu acho que é pior ainda é o fato de quando você toma a tal da picada e você ainda tem a doença. Então, ele não é capaz de debelar a infecção. Ele é capaz de debelar a infecção e nem a transmissão. Então, você está diante de um problema que se tornou agora muito grande, né? Porque quando o homem, eu costumo dizer que é quando o homem se coloca no lugar de Deus para fazer as coisas. Então, ele está fazendo isso, né? Ele manipula geneticamente um vírus que não é um vírus normal, né? Ele é trabalhado com engenharia genética, ele sai pelo mundo, atrás dele sai com uma vacina que nunca foi usada no ser humano, que são as mRNAs, enfim, com um vetor de adenovírus. Ainda tem a da Johnson, que tem um vetor de adenovírus. Quando você tem um vetor de adenovírus, a gente já sabe, tem trabalho publicado em 2017 que mostrava os fenômenos tromboembólicos quando se usa o vetor, esse vetor desse tipo de vacina para outros tipos de vacina, e os pacientes tiveram a mesma complicação cardioembólica. Então, assim, é muita desinformação, né, que está se passando no mundo, e o mundo científico não está calado. As pessoas estão arrumando maneiras, canais para a gente se comunicar e se expressar e colocar toda a nossa indignação com respeito às normas de segurança internacionais e o que a gente chama de passar por cima das declarações de bioética, e que isso é muito sério. Você não tem um termo de consentimento informado. Você vai tomar um negócio desse, você não tem um médico ali para explicar para você as complicações que você pode ter. É simplesmente assim, isso aqui é muito bom para você porque a doença te mata. Mas se você não sabe que você tem menos de 50 anos e praticamente a maioria das pessoas que estão assim, sem nenhuma comorbidade, passam por isso sem problema nenhum. Estimulam grávidas a tomar essa imunização. Isso é gravíssimo. Crianças, adolescentes. Criança é super grave, você sabe muito bem das complicações neurológicas causadas por vacinação de gripe em criança. Os vírus RNA são complicados, eles têm trofismo neurológico, é só abrir o livro e começar a estudar e ver que tem HIV, que tem gripe, que tem Zika, que tem um monte de coisa que vai para o sistema nervoso central e traz tantos problemas neurológicos aí. Os Estados Unidos já passou por isso há anos atrás, não é? E é só a gente pegar e rever as coisas e você vê que não está certo, não está certo. Doutor, é incrível isso. Como que é a bula da vacina? O que contém nas vacinas? Quer dizer, acabei falando, né? Agora já fui. Acabei falando. Mas o que contém esses imunizantes? Quando você pega eu ver se eu entendi bem o que você está falando. Quando você pega o Coronavac, por exemplo, ela tem um vírus atenuado, tá? Ele é totalmente a fita do vírus normal de RNA e que o teu organismo, teoricamente, o teu sistema imune, ele vai fazer a leitura daquilo e vai agora fazer uma resposta imune adequada para aquele tipo e fazer anticorpos contra aquele vírus atenuado. Ele não é capaz de fazer vacina, fazer doença em você, porque ele foi tratado quimicamente para que isso não acontecesse, entendeu? Quando você tem o mRNA, já é um pouco mais complicado. Você faz um pacote dele dentro de um vetor, é um pedaço de mRNA, mas tem que ter um carreador, né? Ou RNA ou um outro vírus, como o adenovírus, por exemplo. E aí ele vai fazer eles vão através de se fosse uma gota lipídica, de lipídio dentro dele. Isso é feito com nanotecnologia. Então ele vai, só que aí começam as histórias que as pessoas não contam, não é? A Moderna, 3 anos atrás, ela publicou um trabalho mostrando por quê. Porque quando você vê as propagandas, eles falam assim: olha só, a gente toma uma injeção aqui no braço e aquela estrutura que envolve o bichinho, ele
ela vai ficar só ali, ela não vai para lugar nenhum, não. Aí você fica mais tranquilo, né? Porque você já tem, você vai, o teu sistema imune vai, teoricamente, se confrontar com aquele antígeno que está aqui e vai fazer uma resposta imune, você não quer ele em outro lugar que cause problema. Só que a Moderna já tinha montado 3 anos atrás um artigo dizendo que não, dizendo que quando você faz isso com vírus de influenza, que é muito semelhante a esse vírus gripal, você conseguia detectar essas mesmas nanopartículas no seu corpo inteiro, no cérebro, na medula óssea, no rim, no fígado, no pulmão. Espera aí um pouco. Alguma coisa está errada. Como era só aqui no braço, agora é no corpo todo. Então, é o tempo todo essa desinformação de coisas que são muito sérias, entendeu? Que aí trazem riscos. O risco do AED, que é essa reação vacinal gravíssima, doenças neurológicas, infertilidade, fenômenos cardiotrombóticos. Você vê as pessoas tendo um infarto depois da segunda dose, 3 dias, 4 dias depois. As pessoas estão com medo, querendo tomar anticoagulante depois da segunda dose. Quantas pessoas foram imediatamente para o hospital, horas depois de receber uma inoculação dessa, com um surto demencial. Aí a pessoa faz exame no cérebro, vê lá coisas que demente. A pessoa velhinha que fez umas proteínas que fica na cabeça, que chama corpos de Levy, lá na cabeça da pessoa, e a pessoa completamente fora do planeta e não tem reversão. Então, assim, o que está acontecendo com as pessoas, né? Com relação a uma coisa que parece que é boa, dando na hora errada, fazendo esse bicho ficar mais violento, e ele fica mais violento, um pouco mais, não é muito. Isso também é outra propaganda enganosa para justificar mais fechamentos e imunização. Ele não fica, ele fica um pouco mais infectivo, passa mais para as pessoas. E essa história de que está pegando agora muito mais jovem, não sei o que lá, ele continua pegando as faixas etárias do mesmo jeito, ok? Ele continua sendo sensível aos mesmos medicamentos, porque os medicamentos eles agem para o vírus total, eles não agem só para uma parte, como é a vacina, entendeu? Então, uma das coisas importantes que a gente tem que abrir os olhos das pessoas que recebem informação que o povo quer que você saiba, não aquilo que é verdadeiro, que é científico. E já estão obrigando, né, exigindo passaporte de imunização em alguns países. E se eu não me engano, a OMS falou hoje que a gente vai provavelmente ter que conviver com esse vírus eternamente. E como que vai ser isso, esse vírus mutando e como que a gente... Então, a importância agora, mais do que nunca, de estar trabalhando a imunidade, de estar fortalecendo a imunidade. A imunidade está sendo enfraquecida porque todo mundo trancado dentro de casa, as pessoas em pânico, com medo, tudo isso vai enfraquecendo. Sem dormir direito, eu sei que eu sou terapeuta, então eu atendo demais a aflição, aquela angústia, a insônia, o medo, o pavor das pessoas em relação a isso. Então, a imunidade vai embora, sendo que agora a gente tem que fortalecer mais ainda. Sim. Né? Vou pegar o gancho que você começou falando de passaporte de vacinação. Sim. Passaporte de vacinação e falta de consentimento informado são duas coisas totalmente antiéticas. Porque você deve ter liberdade de escolha, liberdade do teu corpo. É isso que toda a nossa declaração pós Segunda Guerra Mundial, né, de experimentos humanos, aquela coisa toda, isso tudo foi muito bem, vamos dizer assim, declarado que isso não aconteceria mais. Então, ninguém pode te obrigar que você injete alguma coisa em você antes que se prove para você que tem absoluta segurança naquilo que está fazendo. E a gente não ter termo de consentimento informado é um absurdo. O maior absurdo que eu posso falar para você, eu ouvi hoje.
A BBC, hoje, ela escreveu um artigo dizendo que eles fizeram um trabalho na Inglaterra com jovens que se voluntariaram para tomar e foram infectados com doses baixas do vírus. O que é dose baixa de vírus? Isso, pela declaração de Helsinki e de Nuremberg, isso é proibido. Você não pode simular doença, muito menos doença infecciosa no ser humano. Isso foi feito totalmente às escondidas. Esse trabalho não ficou aberto em um segundo para que críticos científicos do mundo pudessem opinar. Então, você vê a que ponto as pessoas chegam a fazer com objetivos muito estranhos, que não são científicos, que são de outra forma, alguma outra coisa que nós ainda iremos saber. A questão toda de você obrigar as pessoas a tomarem certos tipos de vacina é porque isso não é mais tão científico, na verdade. Você sabe que você tem uma pressão viral, que você tem um escape imunológico e que, para uma coisa muito triste, quer dizer, você tomou uma vacina, Israel viu agora isso, você tomou uma vacina da Pfizer e você está crente que você está imunizado, você tem seu passaporte. Esse passaporte tem validade o quê, do ponto de vista médico? Ele não tem validade por uma questão, porque se eu passar na rua, se eu não tivesse tido a doença, eu, graças a Deus, já tive a doença, já passei por ela, fiz tratamento precoce, e estou aqui falando com você. E eu sou cheio de comorbidade, e é isso aí. É o que funciona. E aí, o que aconteceu? Quando se eu não tivesse tido a doença, se eu estivesse andando com um cara que foi vacinado da Pfizer, e eu encontrasse alguém que tivesse com a doença, sendo infectado pela variante da África do Sul, aquela pessoa que tomou a vacina da Pfizer, ela tem 8 vezes mais chances de pegar a doença do que eu, que não tomei nada, que não tive nem a doença. Então, como é que esse passaporte de vacina não tem validade? Tem validade do quê? Está dizendo o quê? Que a pessoa foi cobaia? Que a pessoa foi exatamente isso. A pessoa foi desinformada naquilo que era para ser para ela uma proteção contra uma doença. E não é. Não é. E, além disso tudo, ainda causa problema para a pessoa. Olha só, você não vacina o mundo todo. Você não pode chegar e falar que o nosso amigo do computador lá, que se meteu nessa área depois, ele fala que nós temos que vacinar 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Eu falo, como assim? Você não vai fazer isso com criança, você não vai fazer isso com gestante, você não vai fazer isso com pessoas que têm a imunidade natural saudável, atletas. Por que isso? Isso não tem o menor sentido. Se a imunidade natural é a maior arma contra essa doença, as pessoas passam. Olha quantos esportistas aí têm a doença e passam. Você vê algum deles ser internado grave? Não, porque eles comem bem, porque se alimentam bem, porque eles têm atividade física, porque eles fazem tudo que a cabeça manda fazer que é bom. Ponto. E eles não vão ter. Então, você não pode oferecer para eles algo que é ruim para eles. Além disso, uma coisa muito perigosa, eu acho, sabe? Você ser forçado a tomar algo que pode ser perigoso para você. Isso é muito grave. E ninguém para pensar que quem toma a Coronavac, todo lugar que começou a vacinar com a Coronavac, os casos subiram. E aí vem aquelas desculpas esfarrapadas não científicas. Se você está tomando Coronavac, Coronavac é um vírus atenuado, continua sendo vírus. Só que ele não te imuniza. Ele tem 48%. Talvez, se você pode jogar um pouquinho para 50,2%, mas assim, vamos dizer que cada 10 que toma, só 5 fica imunizado. Então, se você está com a pressão viral por todos os lugares aí que a gente anda, tem muito, ele está no meio, o vírus está em qualquer lugar. Se quiser, ele está. E nada te protege, a não ser a sua imunidade. E aí você tem contato com um bicho e você fica achando que porque você já está imunizado, você vai ficar bem, e acaba que você não vai ficar bem.
porque há uma negatividade depois que você toma uma vacina para o teu sistema imunológico começar a se organizar com relação àquilo. Aí vem o cara mesmo, né? Ele entra em ação, você ainda não está propriamente estabelecido o seu sistema de defesa e você pega a doença de forma até mais grave do que era para se esperar. E outra coisa que a gente tem aprendido é que existe as células NK, elas são natural killers, elas são a nossa cavalaria, ela destrói tudo. Então, quando você toma uma dessas mRNAs, você faz anticorpo específico contra a proteína S, aqui acopla o vírus na célula. Mas essa situação hoje em dia já mudou muito, entendeu? Já mudou demais. Então então ele já não, ele pode acoplar, pode tentar impedir, não sei o que lá, mas ele não é capaz de deixar que a pessoa não se infecte. Você não consegue fazer. Além disso, é pior. Você atrapalha a imunidade natural. Você fica sem ela. Ela fica enfraquecida, porque ela é anticorpo inespecífico. Ela vê qualquer variante do bicho, ela destrói. Enquanto que essa daí agora é só o específico não dá conta e você fica sem imunidade natural. Isso é um desastre, isso é uma coisa muito grave, causada por tentar imunizar as pessoas na hora errada. Entendeu? O que é a diferença da curva dessa doença com a curva das outras doenças? É porque o homem se manifestou tanto na organização desse troço, desse bicho, quanto na disseminação e quanto na imunização na hora errada. Isso já era para ter subido os casos, diminuído os casos e resolvido isso sem formação de novas variantes. Foi isso que aconteceu? Não. A gente teve até um momento de muita paz até que a gente começou a fazer as coisas tudo direitinho com os hospitais praticamente liberados, fechar hospitais de campanha. Se não tivesse mexido o fator imunização no meio, a gente já estava andando para outros lugares já, sem ter necessidade dessa pandemia, enfim, deixa para lá. É terrível. Doutor, mandaram uma pergunta sobre se a vacina... Quem disse que eu leio aqui, gente? Espera aí, só um instante. A vacina recomendada para quem tem altos níveis de testosterona, os carecas agradecem. Mandaram uma pergunta mais ou menos assim. E aí já está feita a pergunta, mas o doutor, eu acho que ele já foi bem claro, né, na fala dele. Se quiser... O que é importante, uma coisa importante para falar sobre quem tem altos níveis de testosterona é porque os homens, é uma prevalência de paciente grave no hospital é de homem que tem altos níveis de testosterona. Quando a gente viu isso ao contrário, pacientes que estavam fazendo tratamento para câncer de próstata e tomava bloqueador antiandrogênico, né, seja ele qual for, frutamida, proxalutamida, o que fosse, eles ou tinham uma doença muito leve ou nem chegavam a ter sintoma. Por quê? Porque a entrada do vírus na célula depende de uma proteína que é estimulada pelo hormônio masculino. Então, é isso que a gente entende, e eu acho isso muito importante, não pela imunização, mas eu acho importante pelo uso dessa droga como uma droga associada às drogas de tratamento precoce. E pode ser finasterida, pode ser espironolactona também, não precisa ser exatamente a proxalutamida, que é uma droga muito boa, que foi usada em Manaus e que ajudou muitas pessoas lá, inclusive chama droga salva-vidas, né? Mas, enfim, essa é a base científica do negócio. Entendeu? Perfeito. Doutor, nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço muito todas as informações que o senhor passou para a gente. Para o pessoal te achar nas redes sociais, como é que faz? Eu acho que, se eu não me engano, os médicos não podem dar um número de celular, mas podem passar as redes sociais, e-mails. Eu tenho 2 canais assim bastante ativos, né? O YouTube estou meio de castigo até semana que vem,
que é José Augusto Nasser separado, né? O canalzinho lá é Descomplicando o Corona. No Instagram é muito mais ativo atualmente, é José A. Nasser, tudo junto. Se você me separar José A. Nasser, você vai estar no Facebook. Se você juntar tudo, você vai estar tanto numa plataforma no Instagram, quanto também no Rumble, que é onde hoje eu coloco a maioria dos meus vídeos, entendeu? Porque é uma plataforma que a gente pode colocar as coisas e não ser perturbado, né? Então, Sem no YouTube censuras. eu faço uma chamada no YouTube atualmente, vou fazer isso, e aí já coloco o link na descrição para a pessoa ir para o Rumble e não ter problema, poder ter acesso ao vídeo completo. Os vídeos do YouTube e do Rumble, eles são vídeos mais elaborados, com os slides que as pessoas podem ter os dados, que muitas vezes as pessoas desejam isso, porque tem muita informação, né? Aqui que a gente passou hoje para você, e ter os slides ajuda a lembrar. No Instagram, a gente faz uma live. Normalmente eu faço a live segunda-feira, a Monday Live às 19h30, e sexta-feira às 18h, antes da galera sair. Exatamente para as pessoas poderem participar. E eu fico sempre fazendo as chamadas e tudo, que todo mundo pode interagir comigo. Tá? E tem o grupo, e lá no Instagram tem meu grupo do Telegram, que quem quiser entrar, que é por dentro da CVD, é só clicar, entrar no link e vem fazer parte dessa família aí que tem muito a oferecer para vocês em termos de consentimento. Entrei ontem, eu acho. Foi ontem que eu entrei no grupo. Vou dar uma olhada lá. Sim, hoje tem coisas quentíssimas que eu deixei lá. Mas no Telegram é bom porque tem um conteúdo fechado e as pessoas podem ter mais acesso. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo, doutor. Agradeço demais o senhor aceitar o convite, poder participar do programa e estar, assim, alertando o máximo de pessoas possível, né? Tá bom? Tá ótimo. Eu queria, só para finalizar, dizer para vocês que o que nós estamos passando na história da humanidade é única. A gente nunca passou por isso. Existem coisas tristes que são as desinformações. A gente sabe de onde vem tudo isso, quem determina tudo isso, como é que isso é feito. E isso é feito para não trazer coisas boas para nós. Eu acho que ainda tem a ilusão de que quando o médico está falando, dando os aconselhamentos médicos, e está sendo muito criticado por isso, preste atenção no que ele está falando, porque muitas vezes o que ele está falando tem muito mais a ver com você do que você pensa. Então, tratamento precoce salva vidas. Não tire isso da cabeça. Profilaxia salva vidas. Hoje, essa semana passada, tem uma molécula nos Estados Unidos que é a Anita, que todo mundo sabe, numa roupagemzinha nova, botou um código, entendeu? Eu até publiquei lá, depois vocês podem ver. E é a própria Anita. Funciona. Como funciona a ivermectina, como funciona a hidroxicloroquina a vida inteira. Se você vai pegar os protocolos de trabalhos de cara igual o Peter McCollum. Peter McCollum, eu fiz uma live sobre ele. Você sabe por quê? Porque ele defendeu tudo isso, o tratamento de A a Z, desde o começo ao final, no Senado americano. E esse cara, ele é o recorde mundial de uma pessoa viva com trabalho publicado em revistas de alto impacto. Ele é o cara que tem maior NCH que eu conheço. Então, ele é um cientista nato. E as recomendações dele são realmente o que a gente já sabe, entendeu? O Richard Fleming é um cara fantástico. As lives do Richard Fleming, para mim, são aulas que eu gravo, volto, degusto isso, porque tem muito conhecimento de uma pessoa que conhece tudo de inflamação. Então, se algum cardiologista chegar para você e falar assim, eu morro de medo de hidroxicloroquina, fala assim, não, você lembra do Fleming? O Fleming não é da penicilina, não. O do modelo de inflamação do Fleming? Pois é. Olha os trabalhos dele que você vai um pouco repensar isso que você está falando. O que falta nas pessoas é estudo, aprofundamento, coragem e ousadia, porque vencer a resistência é muito difícil, principalmente quando os médicos, infelizmente, estão a favor de um mainstream que atrapalha muito. Sabe? É gente que não tem nada a ver com medicina, que não tem CRM, que nunca foi para uma sala de aula estudar, que nunca foi para uma biblioteca, que não fez as provas depois de especialização e de pós, de mestrado, doutorado, tudo isso que a gente faz, e que a gente não faz isso à toa, a gente faz isso não é para saber mais do que os outros, não. É para saber mais para os outros.
Que lindo! Né? Encerrou com chave de ouro. Perfeito. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Ó, de coração. Obrigada, gente. Obrigada por assistirem e até nosso próximo programa. Tchau, tchau. Boa noite. Cortou? Cortou?